Eu sou Carolina, sou do blog Fetinho de Saber, né? Essa daí é a Vanessa. A Vanessa tem um projeto super bacana que chama Acalmarte, né? Que através da arte busca desenvolver, né, as emoções, né? Ajudar a gente a gerenciar nossas emoções. É um projeto super bacana, ela e o Pedro também, né? Assim, um projeto que é nota 10 e eu queria convidei eles, né? Eles me convidaram, na verdade, e eu aceitei com muito prazer o convite. E a gente vai estar falando um pouco, né, mais sobre as emoções. Esse momento que a gente está vivendo também, né, requer um pouco desse gerenciamento das nossas emoções. Né, eu espero que vocês gostem dessa nossa parceria. Né, eu estou muito feliz. E é isso daí. Vou deixar a Vanessa se apresentar agora e falar um pouco do projeto dela e do Pedro. Carol, olha, foi um prazer, né, você ter aceitado o convite, a gente poder estar trocando. Você também é nossa parceira, né? Todas as atividades que a gente propõe fazer, você está sempre junto da gente, né? Então, assim, é uma honra também participar com você nesse momento, né? A gente está junto, trocando informações, trocando ideias. E sobre o projeto Acalmarte, é um projeto, né, onde eu tenho um parceiro, o Pedro, e a gente trabalha, a nossa missão, né, junto ao projeto, é que de mediar, auxiliar, na verdade, um mediado pela arte-terapia no processo de autoconhecimento daquela pessoa que está ali, o educador, aquela pessoa que vai promover a educação, seja de uma criança, de um adolescente, para que esse educador saiba promover uma educação socioemocional, sempre respeitando também, né, as características individuais de cada pessoa. E aí, o que nós fazemos? O nosso objetivo sempre é promover assim, reflexões, um bate-papo sobre esse processo de educação dos filhos, e especialmente no desenvolvimento da inteligência socioemocional, para que esses filhos, né, que é o desejo de todo mundo, que eles sejam fortes e felizes emocionalmente. E para isso a gente utiliza da arte-terapia, né, como um processo, uma prática para desenvolver essas habilidades, né, socioemocionais e fortalecer também através da arte. Então esse é o objetivo do nosso projeto, é isso que a gente vem buscando fazer, está fazendo, né, já tem 2 meses aí que a gente está. Já não, né? É porque para a gente já tinha um processo anterior, mas são só 2 meses. Então, assim, a gente já tinha esse processo anteriormente, então parece que tem um tempo que a gente está com ele, mas a gente, né, ele nasceu tem 2 meses só. E a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. É um projeto super bacana, eu acompanho vocês. E desde a primeira live que eu vi assim, eu falei, não, eu tenho, gostei, quero participar, eu acho que eu posso contribuir também, né? Porque, para quem não sabe, eu sou professora de educação infantil, tenho 8 anos na área, né? E sou pedagoga. Então, eu vou começar a nossa live, né? Nossa live se chama Educação Socioemocional na Primeira Infância, né? Da escola, da casa para a escola. De casa para a escola, né? E eu vou começar com uma mensagem do Vygotsky, um educador, né, um pensador, que ele fala muito sobre interação, né? A base do Vygotsky é a interação, né? E diz o seguinte: a criança nasce inserida no meio social, que é a família. E nela acontecem as primeiras relações, tanto na linguagem, quanto na interação com os outros. Então, aqui o Vygotsky já disse que o primeiro meio social que a criança vai ter é a família. Então, a família é a base da criança, né? Tudo que ela aprende, a linguagem, as emoções, né? O comportamento, tudo que ela vai aprender com a família, né? A primeira escola é a família, né? Isso está nas leis, está em todo cartilha de bom pedagogo, a família está em primeiro lugar. Verdade. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Olha, o Pedro está aí com a Calmarte. A Calmarte entrou na nossa live. E é o Pedro, com certeza, né, Pedro? Bom, Pedro, boa noite, Pedro. Então, eu vou começar essa live perguntando para a Vanessa. Vanessa, o que é educação socioemocional? O que você pode então, falar sobre a esse tema? educação socioemocional, né, ela está pautada no desenvolvimento de um conjunto de habilidades e competências que facilite no gerenciamento das
Acho que a Vanessa caiu. Acho que a Vanessa travou aqui. Peraí, deixa eu chamar. Ela vai atrás de mim. A Vanessa vai entrar de novo, deixa ela caiu. A conexão dela. Daí, gente, que a Vanessa caiu. Ai. Aí ela entrou de novo, gente. Aí agora ela entrou de novo. Eu caí aqui, né? A minha conexão caiu. Ainda bem que consegui voltar aqui. Então, como vamos você lá, estava né? dizendo, né, você estava Então, eu perguntei o que era educação socioemocional, né? E você estava respondendo. Então vamos lá, vamos outra vez, né? Então a educação socioemocional, ela está pautada nesse desenvolvimento de um conjunto, né, de habilidades e competências para que o aluno, seja ele criança, adolescente, né, possa gerir melhor as suas emoções, possa entender, né, perceber o que está sentindo, entender as suas emoções e também gerir as emoções do próximo, né, de outras pessoas. Entender o que a outra pessoa está passando, né, saber gerir isso tudo. Então, é nisso que está pautado a educação socioemocional. É verdade, né? Muita gente não consegue expressar os seus sentimentos nem respeitar as emoções dos outros, né? A gente vê isso com frequência no nosso dia a dia, tanto na escola como nas relações pessoais também, né? Verdade. E aí, assim, a partir né, dessa educação socioemocional, a gente percebe, sim, que é possível desenvolver a empatia, né, atitudes éticas, a cidadania, a honestidade. Então, assim, como eu vou dizer, são coisas que a gente precisa desenvolver, né, tanto na criança quanto no adolescente, para que a gente possa ter um adulto, né, realmente sabendo assim, gerir as suas emoções, né, e podendo contribuir melhor para a sociedade. É verdade, né? E a criança está em pleno desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e socioemocionais, né? Então, cabe ao adulto trabalhar isso na criança, né? Porque muitas das habilidades que nós temos hoje, a criança não tem, igual, por exemplo, você falou da empatia. A criança não consegue se colocar no lugar do outro, entendeu? A criança, muitas vezes nessa fase, ela é muito egocêntrica, o meu ainda está muito presente, né? É lógico, da natureza da criança, do desenvolvimento dela, mas a gente, como educador, nós temos que mostrar qual o melhor caminho, né? Para conseguir capaz de gerir essas emoções, esses sentimentos, né? Pois é, e aí a gente vê assim, realmente, na fase, né, na primeira infância, eles são muito egocêntricos, né? Então, eles realmente, a gente precisa ensinar todos esses conceitos, né? Eles não vão saber sozinhos, não tem aquela história, a vida ensina. Não, a gente precisa mostrar o passo a passo, né, como é. Então, por isso que eu acho importante a gente estar sempre trabalhando com educação socioemocional, porque essas crianças vão aprender a gerir melhor né, esses sentimentos, tratar o outro melhor, não é? Dentro da escola, a gente percebe que eles têm que ser parceiros, né? E às vezes, quando uma criança não está bem desenvolvida, não tem uma inteligência emocional, socioemocional bem desenvolvida, a gente requer um tempo maior com aquela criança lá, né? Então, manter boas relações é importante, não só enquanto criança, mas enquanto adulto também. Mas aonde começa? Começa lá com os pequenos, né? Então a gente precisa ter esse ensino desde pequenininho.
né? Começa na educação infantil, né? O aprender a trabalhar em grupo, o aprender a dividir as regras, que não pode bater no colega, né? Que se eu bater no colega, o colega vai sentir dor e eu não... Por exemplo, se eu bato no meu... Se a criança bate num amigo, a gente tem que mostrar para ela, você vai gostar que faça isso com você? Né? Que igual hoje em dia, a criança não tem esse lugar, não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, mas você, como adulto, você tem que mostrar que quando a criança bate, ela está machucando a criança, né? E ela também não quer que esse sentimento seja para ela também, né? É verdade. Não, e assim, tudo é o brincar, né? Na primeira infância, a gente tem que entender que é a partir da brincadeira que tudo surge. E o mais interessante de falar é que, na educação infantil, principalmente, a arte está presente em todo momento, né? Com o tempo, a gente vai deixando a arte de lado. É muito engraçado que a gente percebe que a criança se desenvolve a partir da brincadeira, a partir da arte, né? Através da ludicidade toda, de estar em contato com o material artístico, estar produzindo artisticamente. Com o tempo, isso vai sendo deixado de lado, e essa importância que tanto teve quanto pequeno vai se perdendo, né? E aí a gente está tendo que buscar, trazer de volta. Por que a gente não continua? Não é? A gente continua, está lá na educação infantil fazendo daquele jeito, tá? A gente percebe que há um desenvolvimento emocional e cognitiva enorme. E do nada a gente começa a tirar isso, né? Porque a gente não dá tanto valor à arte assim. A gente não dá valor à arte. Mas a gente precisa entender que a arte ela é capaz de mover, né, sentimentos internos que às vezes a gente não consegue expressar com palavras. E aí, de repente, a gente coloca lá com meio simbólico, utiliza lá de meios artísticos para dizer uma verdade que às vezes a gente não consegue dizer com palavras, né? Então, assim, o desenho, a pintura, toda aquela expressão artística, ela fala, né? É aquilo que está dentro de mim. Então, eu consigo passar para o exterior aquilo que às vezes eu não consigo falar, né? Então, assim, por isso que é importante a gente estar trabalhando a arte, principalmente ligada à educação socioemocional. Uma coisa está atrelada à outra. Então, assim, esse processo da brincadeira, a gente envolver a brincadeira e a arte, sabe? A gente não pode dissociar isso, tem que estar sempre junto. E a brincadeira, ela tem um papel fundamental, né? Porque quando a criança brinca, ela interpreta os papéis sociais, né? Muitas das vezes a gente está observando a criança brincar, você vê que ela está imitando o que ela vive dentro de casa, entendeu? Repara uma criança brincando, você vai ver que né, principalmente de casinha, tudo que ela está demonstrando ali na brincadeira é aquilo que ela vive na realidade. Porque no brincar, a criança ela consegue capaz de digerir, vamos dizer assim, digerir todas as emoções, como é que eu vou dizer a palavra? Ela vai saber, demonstra mesmo, né? Demonstrar, né? A sua realidade, como é que é, né? Entender, a palavra é entender. Entender a realidade, né? Através das brincadeiras, também das emoções, né? Ela vai conseguir trabalhar as emoções brincando, né? E o jogo, a gente pode classificar o jogo como um jogo de faz de conta, que é aquele que a criança interpreta os papéis sociais, né? Geralmente é o brincar de casinha, brincar de boneca, né? Temos os jogos em grupo, né? Que fortalece o trabalho em equipe, né? Então é importante a gente deixar a criança brincar em grupo, porque ela aprende a ser solidária, aprende a trabalhar em equipe. E tem as brincadeiras com regras também, né? Nas brincadeiras com regras, a criança vai entender o que é regra, o que pode, o que não pode, né? Saber ganhar e saber perder também é importante nessa fase, né? Não é só porque é criança que, vou deixar sempre ganhar. Não, ela tem que entender que um ganha e o outro perde também. Faz parte do desenvolvimento, da vida, né? Teve uma live que nós falamos exatamente sobre isso, sabe, Carol? A questão, né, do brincar. Às vezes a gente acha que tem que deixar ganhar sempre, mas a gente não está ensinando, né? Aí a gente não está mostrando que realmente a gente nem sempre ganha, né? E aí esses comportamentos, né? E é o que a gente prega muito lá no Acalmarte, que a criança é como esponja, né? Ela aprende com a forma com que nós vivenciamos em casa, ou que ela vivencia na casa com a família, né? Então, assim, toda postura, toda maneira de agir no dia a dia, a criança vai absorvendo isso.
E aí, ela, na educação infantil, ela mostra pra gente direitinho na brincadeira, não é? A gente percebe quando ela está brincando, o que está acontecendo em casa, não é? Como aquele pai trata, porque se ele está brincando lá de casinha, aí ela trata o bebê com rispidez e tal, a gente pode procurar saber que, de repente, alguém está tratando ela assim, né? Então, a gente percebe realmente todo o comportamento da educação infantil ali, a gente vai perceber através das brincadeiras, e tem lá aquela história da esponja, né? Que ela está aprendendo, está vendo, está ouvindo em algum lugar. E assim, o mais importante que conversar com as crianças sobre as emoções é a gente mostrar empatia, mostrar, sabe, trabalhar em grupo, né? Expressar nossas emoções. Porque, igual a gente disse, criança é como esponja. Então, se eu falo para a criança que ela tem que ter empatia pelo amigo, mas eu, na minha vida, não tenho empatia com o outro, não vai adiantar de nada, vai ser palavras vazias, né? A criança não vai acreditar. Então, para a criança aprender, para a criança se identificar, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Uma coisa que eu sempre falo lá no meu trabalho. A gente, como educador, a gente acaba pecando um pouco, né? A gente sempre acaba falando, faz fofoca, faz intriga lá entre os professores. Gente, eu falo assim, gente, não é assim. Nós somos professores de educação infantil. A gente temos que ser como exemplo, né? Dentro do colégio, a gente tem que ter uma postura que a gente tem que passar para a criança de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? É assim, então, o que a gente está passando? Nada, né? Verdade. Então, se a gente quer passar alguma coisa para a criança, a gente tem que ter o exemplo, né? Se quer pedir... meu filho não tem boas maneiras, não fala obrigado. Você fala obrigado? Você cumprimenta, pede com licença? Se você não faz isso na frente da criança, a criança nunca vai aprender. Não adianta você se culpar, não adianta você falar, ler livro, se você é o exemplo, entendeu? Principalmente nessa fase, né, da criança, ela está aprendendo através das atitudes. É o que a gente já vinha conversando, né? As crianças, nessa fase, elas são muito do concreto, né? A abstração, você falar só palavras bonitas e ela não está ali vendo aquele exemplo, para ela é um vazio, né? Ela não vai aprender com isso. Pois é, né? Ela não vai... Para ela não quer dizer nada, né? Se não for no concreto, né? Educação vai adiantar filosofar, né, Carol? Não, criança não adianta, né? Criança é visual, criança é concreto, criança é mostrar, colocar no lugar do outro, né? É você também ter essa postura, tanto em casa, tanto em sala de aula, né? E a gente também vai falar um pouco sobre adaptação, né, Vanessa? A gente sabe que a gente está vivendo um período complicado, né? Essa pandemia pegou a gente, assim, de surpresa. E o que nós temos que fazer? Adaptar essa nova situação, essa nova realidade, né? Não tem como, a gente tem que sair de máscara, usar álcool em gel, não entrar com sapato de casa. Eram coisas que a gente não fazia antes, mas agora a gente temos que fazer por causa de tudo isso que está acontecendo. Então, isso gerou uma adaptação. E a adaptação é um processo natural do ser humano, né? Quando você vai começar um emprego novo, é normal você se sentir seguro, né? Você demorar para se adaptar. Mas, assim, depende de pessoa a pessoa. Tem pessoa que vai adaptar rapidinho, né? Que é mais social, vamos dizer assim. Mas tem outras pessoas que demoram, né? Então, esse processo de adaptação é muito importante. Ela está sempre presente, sim, em todos os momentos da nossa vida. Tudo é adaptação, né? Seja novo ambiente, seja novas situações, igual a gente está passando, né? E um exemplo disso que a gente pode dar é as aulas, né, da aula presencial para aula online, né? Nós tivemos adaptações tanto por parte dos alunos, porque é diferente para os alunos, né? É tipo assim, do nada, eles vão ter que sentar na frente do computador e estudar, né? E teve adaptação para os professores, né? Que muitos não dominam a tecnologia, então teve que se virar para entregar, né? Vamos dizer assim, se virar, mas assim, aprender a lidar com a tecnologia para estar passando o conteúdo para o aluno, né? E tem a adaptação escolar também, né? Assim, a gente fala muito da adaptação escolar, a gente lembra logo do maternal, né? Primeira vez na escola. Mas a adaptação escolar pode acontecer também no fundamental, né? Eu já presenciei isso na minha escola. Crianças que estão para o Jardim 2, né, na educação infantil, e vão passar para o primeiro ano, tem criança que chora. Por quê? Porque a dinâmica do Jardim 2 para o primeiro ano vai ser diferente, né?
série também que requer muito cuidado, que requer uma adaptação, é dos anos finais dos anos iniciais do fundamental para os anos finais, né? É do quinto para o sexto ano, né? É uma mudança gigantesca. Eu posso dar um exemplo pessoal meu, assim. Eu, quando eu estudava numa escola pequena, na quarta série, na época, né? Tinha 10 alunos, eu tinha no máximo 2 professoras. Só que aí o colégio não tinha mais não dava continuidade aos estudos, eu teria que mudar. Então, meus pais me colocaram uma escola grande, com 45 alunos na sala, e os professores fazendo rodízio. Então, eu, que já era muito tímida, né, por natureza, entrar numa sala com 45 alunos, então eu demorei para adaptar. Então, como que eu demonstrei isso? Minhas notas ficaram baixas, né? Essa forma de demonstrar essa adaptação vai ser diferente, né? Para a criança, ela vai chorar, vai fazer birra, não vai querer ir. Já para os mais velhos, vai ser nota baixa, não se socializar, né? Então, nós, como educadores, temos que prestar atenção nesses sinais, né? E principalmente nessas fases, né? Da educação infantil para o primeiro ano e do quinto ao sexto ano, que, assim, é uma mudança radical. E outra coisa que acontece, adaptação, é quando a criança muda de escola, né? Às vezes teve que mudar de escola, foi para uma outra escola, então isso gera uma adaptação, um novo ambiente, né? Então é normal. Todas essas mudanças, né? Assim, tudo que a gente vai mudar requer uma certa adaptação, mesmo que seja tão abrupta quanto foi essa questão que nós estamos vivendo, né? Porque eu me lembro, assim, que a gente eu trabalho na mesma escola que o Pedro. Às sextas-feiras a gente, né, tem uma carona, a gente faz rodízio. Então eu me lembro de uma sexta-feira estar indo com ele e comentar: nossa, Pedro, você viu que o governador falou que vai fechar as escolas. Segunda-feira a gente já não voltou mais. Então, assim, né, foi muito rápido, pegou todo mundo de surpresa, e a gente não sabia como fazer, não sabia como ia ser, mas a gente soube se adaptar, né? O importante é saber que a gente é adaptável. As diversas situações a gente vai conseguir. Mas a criança, ela tem uma dificuldade maior para essa mudança de rotina, né? Eu acho que eu não tenho muito contato assim com a educação infantil, não sou professora de educação infantil, mas eu tive, né, meu filho, tenho contato com as minhas sobrinhas que já passaram por esse período, e assim, eu vejo que é mais difícil para eles, né? Principalmente, por exemplo, na situação do meu filho, né? Meu filho tem autismo, ele é síndrome de Asperger. Então, assim, essa mudança de rotina para ele sentiu demais. Demais. Mas eu vou te dizer que foi, assim, um mês sofrido pra gente, sabe? Foi um mês que eu tive que ficar, assim, parar tudo mesmo para ficar com ele, para a nova rotina, para prepará-lo para a nova rotina. Então, esse um mês foi denso, foi pesado, tanto para mim quanto para ele. Mas agora ele já está ali, ó, no esqueminha dele. Então já não precisa mais dessa minha presença constante, né? Claro que eu, como mãe, vou estar sempre acompanhando. Mas essa presença que eu tinha que estar ali o tempo todo, quase que estudando com ele o tempo todo, já não acontece mais. O mesmo, né? Eu acredito, você, por exemplo, está dando aula, né, remota para os seus alunos. Eu acredito que para a criança, né, as menores, também tem acontecido isso. Mas eu acredito que para eles ainda é pior, porque eu acho que na educação infantil, todo o sentido da educação infantil é a socialização. E aí a gente está privado disso, né? Eles não estão, mesmo que por tecnologia, eles não estão tendo esse contato, né, físico, que eu acho que a educação, que é o que a gente já conversou, né? A educação infantil é abraçar, é beijar, é mostrar emoção, é tocar. Você, enquanto professor, né, tem que ensinar, você tem que pegar na mão, às vezes, mostrar, levar. Como é que a gente, né, como é que vai fazer? Como é que isso tudo se deu para essa criança? Então, assim, essa questão das adaptações, né, que são várias. No momento a gente está falando da pandemia, da questão da pandemia, que a gente saiu da escola e veio para casa. Agora, e depois? E da casa para a escola, né? Sendo essa depois da pandemia ou em outro momento, que se Deus quiser vai ser bem rápido, de uma criança que vai se inserir na escola, que vai começar a estudar, ou a que vai mudar de escola, ou exatamente todos esses exemplos que você já citou, né? Como é que a gente pode facilitar
a vida dessa criança. Porque é muito difícil, realmente. A gente, quando vai para um lugar, eu por várias vezes, né, a gente tem reuniões. A reunião vai ser em determinado local, que é diferente do local do seu trabalho. Você já fica ali ansioso, será que eu sei chegar? Como é que eu faço? Que rua que eu tenho que pegar? Onde que fica isso? A gente vai se comunicando, gente, vocês já sabem onde que é? Você sabe onde fica, não é? Gera uma ansiedade porque é novo, né? É normal. A gente não tem segurança do que é, do que está acontecendo. Então, se para nós, que já somos adultos, já passamos por tantas coisas, imagina essa mudança para a criança, né? Que precisa de uma rotina, né? Não sou eu que estou dizendo, a gente sabe que a criança precisa ter uma rotina. Então, essa mudança de rotina pode causar uma certa confusão aí, né? E hoje a gente vem falar um pouquinho mais sobre isso, como, né, auxiliar para tornar um pouco mais fácil essa adaptação. É verdade, você falou assim, para as crianças a adaptação é um processo muito difícil, porque, como a gente já disse, eles não sabem lidar com as emoções, né? Então, eles vão para um lugar totalmente diferente do habitual da casa dele, vão conviver com outras pessoas, né? É uma coisa que eu sempre abro nas minhas reuniões de pais, né? Eu sempre falo o seguinte: escola é lugar de socialização. Então, a criança vai aprender a dividir, vai aprender a se socializar, né? Não tem como fugir, né? E não tem como você falar de educação infantil sem falar de socialização. Não tem. E os pais podem ajudar muito os filhos nesse processo de adaptação, né? Costumo dizer que a adaptação, às vezes, é mais para os pais do que para as crianças em si, né? E tem outra também, tem criança que vai chorar mais, tem criança que vai chorar menos, tem criança que nem vai chorar, depende de como essa criança foi trabalhada antes de chegar na escola, né? E também da maturidade da criança, tem criança que já é mais esperta, é mais sociável, assim, vamos dizer assim, não vai dar trabalho. Mas tem outras crianças que vão chorar por um mês, vão fazer escândalo, não vão querer ir, mas a gente pode trabalhar sim, esse antes de levar, né, essa criança para a escola, dá para a gente trabalhar essa questão, né? E a primeira dica que eu dou, assim, que é essencial, é levar a criança para conhecer a escola, né? Antes de fazer a matrícula, a gente sempre sai para conhecer a escola, né? Leva a criança junto com você e procura ir no mesmo horário que a criança vai estudar, né? Porque as escolas particulares, né, geralmente, elas deixam os pais, eles abrem a matrícula por volta de outubro, mais ou menos assim, eles deixam os pais entrarem junto com as crianças para conhecer o espaço. E geralmente isso é na hora da aula, né? Procurar ir na hora da aula. Isso sim, eu sei porque eu já trabalhei em colégio particular como auxiliar, então era comum, no mês de outubro, novembro, pais novatos, né, indo conhecer a escola. Então, quando for procurar uma escola para o seu filho, procura levá-lo junto para ver se ele vai gostar, como ele vai se sentir. Porque às vezes é aquilo, às vezes a gente acha que a escola é boa para o nosso filho, mas para ele não vai ser. Quem tem que gostar da escola é o filho, né? E outra coisa importante, a partir do momento que você coloca seu filho na escola, você tem que ser assim, certeza que você quer colocar ele na escola. Você tem que confiar na escola, entendeu? Porque, igual a gente falou, a criança é esponja. Se a gente demonstra que está com medo, que não quer, o que a criança vai entender? Poxa, a escola é um lugar ruim, né? Não quero ir para a escola. Né? Isso aí vai chorar mais, não querer ir para a escola. Então, a gente tem que demonstrar, assim, segurança, firme, né? Não, filho, você vai para a escola, vai ser bom para você, você vai gostar. E outra coisa que os especialistas em economia não gostam, mas que é válido, né? É levar a criança para comprar material escolar. Não precisa comprar tudo, mas pelo menos um item que ele queira, por exemplo, uma mochila, né? Igual eu levei minha filha para comprar material, só que sim, é lógico, né? Ela tem 4, né? Ano passado, eu levei ela para comprar, né? Que foi a primeira vez que ela foi para a escola. Eu levei, mas ela assim, ela escolheu, depois ela foi brincar com o pai dela, e eu fiquei fazendo o resto. Então, mas aquilo tem uma importância para ela gosta tanto, e isso marca muito a infância. Eu me lembro de ir comprar material, né, lá com meus pais, e isso, assim, é uma coisa que marca muito a infância. Então, é importante levar a criança para comprar pelo menos um item da lista, né, ou um caderno, ou uma lancheira, uma mochila, né, e também dá para trabalhar até educação financeira, mas aí isso é um outro assunto, né. Ser firme, ser claro, né? Falar para a criança, ó, você vai para a escola, é um lugar legal, você vai gostar, vai fazer novos amigos, e claro, que às vezes a criança não vai querer ir para a escola, mas você tem que falar, não, filho, você vai.
Porque eu já vi muitas mães levarem a criança para a escola, a criança faz um show que não quer entrar, os pais simplesmente pegam a criança e levam para casa. O que está ensinando para a criança? Toda vez que eu chorar, eu vou para casa. Porque eu não quero ficar nesse lugar, então eu vou chorar, minha mãe vai me levar para casa. Então, os pais têm que ter muito firme em relação a isso, entendeu? Conversar com a criança, né? E atenção ao horário, né, gente? Geralmente, as primeiras semanas de adaptação, a gente pede para sair 3 horas ou 2 horas. Importante o pai estar na porta 1 hora, né, para a criança, e 3 horas está lá na porta. Quando a tia abre a porta, ele tem que ver o pai dele. Porque a criança, se ela não vê, ela sempre tem sensação de abandono, né? E isso é muito triste. A pessoa, uma criança, ela não sabe lidar com o sentimento dela, dá 3 horas, ela vê todos os amigos saindo e ela está lá. Um lugar estranho, né? Então, tá sempre atento ao horário, né? Conversar como é que foi o dia para a criança, mas assim, não conversar. Ah, como é que foi seu dia? Ela vai te dar uma resposta vazia, né? Então, conversar, dialogar com a criança, né? Perguntar o que você fez, que você gostou, você aprendeu algo novo, né? E atenção à rotina da criança, né? Como que é a rotina em casa? Então, isso eu até posso dar um exemplo pessoal, que ano passado minha filha entrou, né? A primeira semana dela foi tranquila, ela foi sem chorar, né? Feliz da vida. Mas por quê? Estava saindo 3 horas. Quando começou a sair 5 horas da tarde, ela começou a chorar, não queria ir para a escola, né? Dava 3 horas, ela começava a chorar. Por quê? Porque antes dela ir para a escola, ela dormia tarde. E era esse mesmo horário, né? Então, ela acostumou a dormir à tarde. E a primeira semana nem fez, né? Nem atrapalhou a rotina dela, porque ela dormia depois que ela chegava. Só a segunda semana que ela sentiu. Mas eu fui conversando com ela, né? E fui colocando a rotina dela direitinho. Hoje em dia ela vai de boa para a escola, adora ir para a escola. Né? Não, eu tava ouvindo você falar aí a questão do horário, né? Também é uma situação que aconteceu comigo. Eu me lembro de quando eu estava, na época, era série ainda, se eu não me engano, eu devia estar na 2ª ou 3ª série. E o lugar onde eu estudava, funcionava uma faculdade à noite. E a gente estudava nas mesmas salas da faculdade e tal. E aí, o que acontecia? A minha mãe trabalhava no horário de aula, então eu tinha uma vizinha que me levava, junto com o filho dela, né, que estudava na mesma escola. E aí, um dia, não sei o que aconteceu, ela me esqueceu. E aí, até a minha mãe chegar em casa, que também era professora, e aí até ela chegar em casa e dar falta de mim, né, dar conta de que eu não tinha chegado em casa ainda, o que tinha acontecido, e conseguir sair da minha casa para chegar à escola, porque a gente ainda mora em bairro, precisava de ônibus e tal, ela demorou demais para chegar. E olha para você ver como é que essa situação marca a gente. Eu me lembro ainda da sensação de estar lá sentado no meio-fio, que aí um dos funcionários da escola, né, ficou comigo, esperando a minha mãe chegar para me pegar. E eu me lembro direitinho de ficar apavorada, porque começou a anoitecer. Eu estudava à tarde. E aí começou a anoitecer, e as pessoas foram chegando da faculdade. E eu me lembro que eu sentadinha, assim, eu era pequena, sentada ali no meio-fio, vendo aquele monte de gente grande. E era tão desesperador para mim que parecia que todo mundo era muito maior do que realmente era, sabe? E eu ia olhando aquilo e eu ia me dando desespero, que começou a anoitecer. Falei, minha mãe me abandonou, eu não sei quem que vai me levar para casa, algum desses grandões aí vão me levar, nunca mais vou ver meu pai, nunca mais vou ver minha mãe. Eu me lembro que foi um sofrimento para mim aquela noite. E óbvio, né, assim, ela tinha combinado, né, e também, eu acho que por conta de não estar também acostumada à rotina, essa senhora me esqueceu lá, levou o filho e me deixou. Então, assim, realmente, e isso me marcou de uma forma que eu não consigo, eu nunca peguei meu filho atrasado na escola. A única vez que ele ficou, também porque foi esquecido pela Kombi que buscava. E aquilo, quando eu vi, assim, eu era tão encucado com essa questão de horário, que eu vi que ele não chegou na hora, 1 minuto. Eu liguei para a escola e falei, não, ele ficou aqui. Falei, então espera que eu tô indo buscar, fala para ele que eu tô indo, deixa eu falar com ele. Aí ele não sentiu isso, sabe? Porque o meu desespero era tamanho dele também se sentir abandonado.
Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, porque marca. Fica a marca mesmo. Eu me lembro dessa situação, assim, não é bom, não é agradável, né? E essa questão também que você falou, né, Carol, da gente estar sempre conversando, é uma coisa que a gente fala também no Acalmarte, a importância do diálogo. A gente precisa ter esse canal de conversa com os filhos, né? Não adianta, porque aí depois você vai chegar na adolescência e vai falar, meu filho não fala comigo, mas se você não estabeleceu esse caminho lá quando pequenininho, dificilmente você vai ter um adolescente que vai se abrir com você. Não é verdade? Ele vai preferir falar com outras pessoas ao invés de você. Então, assim, manter esse diálogo, não só perguntar por perguntar, que eu vejo muitos pais falam assim, e aí, como é que foi o dia hoje? Ah, legal. Ah, então tá bom, então foi legal. Acabou a conversa por aí. Né? Não é isso que o diálogo é, e aí, é o que você falou, o que você aprendeu hoje? O que você pode me ensinar? Né? O que teve de diferente? Aconteceu algo que você gostou ou que não gostou? Me fala sobre seus amigos. Isso é uma conversa, né? Não é simplesmente chegar e falar, como é que foi hoje? Ah, foi bom. E aí fica, vai gerar resposta vazia, né? Exatamente. Eu sempre priorizo o diálogo, tanto em sala de aula quanto aqui em casa também, né? Em sala de aula mais ainda, porque a gente acha que criança, você falar com a criança não resolve, mas resolve sim. Diálogo é a base de tudo para eles entenderem, né? E tem que ser um diálogo assim, firme, claro, não adianta. Não precisa usar palavras, né, muito complexas, mas simples e direta. A criança vai entender sim, entendeu? Com certeza. E uma coisa, né, que a gente tem que pensar agora que tá nessa discussão ainda, mas uma hora vai ter que voltar, né? Seja bem, seja... Enfim, uma hora a gente vai ter que voltar essa volta às aulas pós-pandemia. Né? A gente sabe que parou tudo, né? Como que não tá essas crianças? Essas crianças são né? Deve, assim, emocionalmente deve estar um turbilhão de emoções dentro da cabeça da criança, né? Eu dou um exemplo aqui em casa. Minha filha tem meses que não sabe o que é brincar, não pula-pula, não sabe o que é correr, porque eu moro em apartamento, né? Então, ela tem esse espaço para brincar, para ela correr, então ela não sabe o que é isso. Né? Ela perdeu esse... Né? Assim, ela sabe, mas assim, por causa da pandemia, ela não tô levando mais ela em parque para brincar, é coisa e tal. Como que não tá a cabeça dessas crianças? E a gente sabe que existem várias famílias que, infelizmente, não são aquela estruturada, né? Tem crianças que passam por vários problemas. Como que não deve estar essas crianças emocionalmente, né? E o que a gente pode estar fazendo como educador para minimizar essa volta às aulas, né? Para minimizar essa parte emocional das crianças, né? Porque é um sofrimento. Vai ser, aliás, é o que eu tô te falando. A gente sofreu com essa, né? Tirou tudo deles. E agora o que eu penso assim sobre essa volta, não vai ser a volta que a gente simplesmente estava acostumado a ir para a escola, né? Vão ter várias situações diferentes para eles. E eu vejo assim com muita, eu ainda tenho que pensar muito sobre isso, porque ainda não está claro na minha mente. Como é que as crianças vão se comportar, principalmente da educação infantil, diante desses protocolos que a gente vai ter que seguir? Sabe? De uso de máscara, de não ficar tocando. Eu acho que para eles vai ser muito difícil, sabe? E aí eu acho que esse preparo, que é o que a gente está falando, né? Já para essa volta, a gente não pode deixar para a última hora. A gente tem que começar agora. Né, já fazendo esse preparo para a criança, de como vai ser, né, e porque realmente não vai ser como antes, né, não é uma volta como a gente já estava acostumado. É verdade, não adianta o professor, né, principalmente de fundamental, querer, né, quando eu falo criança, estou falando no modo geral, né, tanto da educação infantil como do fundamental. Não adianta os professores, principalmente de fundamental, querer chegar na sala de aula e começar a recuperar o tempo perdido. Não vai acontecer. As crianças vão... O que elas vão demonstrar? Agitação, vai ter mais brigas dentro da sala de aula, porque o professor está partindo errado, ele está partindo do conteúdo. Então, a gente tem que partir da emoção deles, do que eles estão sentindo, né? Igual você falou, educação infantil não tem como você trabalhar isso com as crianças. A gente tem que pensar muito, né? Porque a educação infantil é socialização.
né, como se vai ser um processo muito difícil e como diz, né, planejamento é tudo. Se a gente começar a planejar, começar a se preparar, a gente vai conseguir, né? Porque não tem como você fazer uma criança de, sei lá, de 3 anos, 5 anos, usar máscara. Não tem como, eles não vão usar, entendeu? Isso é uma coisa Pois é. impossível. Não, Distanciamento social não existe. eu vejo a minha sobrinha de 5 anos, a gente mora, deve ter, eu não sei questão de distância, mas é muito próximo, sabe? Então, assim, para sair de casa, para vir, e assim, é raro às vezes que ela vem. Dá uma passada aqui, tem que colocar máscara, ela não consegue ficar com a máscara. Então, você imagina levar e ficar quantas horas lá na escola de máscara, né? Então, assim, realmente vai haver uma certa complicação aí. Vai ser um período aí que a gente vai passar que a gente vai ter que estudar como a gente vai fazer, né? E se Deus quiser, vão achar vacina, então a gente vai. Se Deus quiser. Eu só volto com vacina também, né? Porque, É igual a gente está verdade. falando aqui, educação infantil não tem como você não fazer esse distanciamento, né? A educação infantil é brincar, ainda mais tudo que eles precisam, né, nessa volta pós-pandemia, é socializar, né? Brincar com o amigo, né? Abraçar o amigo, tudo que eles precisam nesse momento é disso, né? Então, vamos pensar muito, né? Ver o que a gente pode estar fazendo, né? E a Não, arte eu também acho. pode. Eu acho Só que um a arte. minutinho. Eu não acho assim que é só difícil só para as crianças da educação infantil, não. O pessoal do fundamental, do segundo segmento, é assim, sabe? Eu fico pensando nessa volta, sabe? Se a gente ficar focado em conteúdo, a gente não sabe como é que essas crianças estão vindo, não sabe o que essas crianças passaram com a família, né? De repente, algum tipo de contágio com algum parente, com uma pessoa próxima, de repente perdeu, né? Pessoas queridas por conta da doença. Então, assim, na minha visão, como professora, né, que acredita na educação socioemocional, eu não acredito que a gente possa voltar pensando em repor conteúdo, sabe, recuperar aquele tempo, tantos meses, tem tanto de conteúdo para dar e não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente não vai conseguir. Primeiro que a gente não consegue realmente recuperar esse tempo. Eu não acredito nisso, sabe? Com o conteúdo. E aí, essa volta, a gente tem que realmente estar mais preocupado com o emocional, não só dos nossos alunos, como também dos professores. Então, aí a discussão é muito mais ampla, né? Mas vamos focar nos nossos pequenos aqui, porque como vai ser isso para ele, essa volta para eles? E aí realmente está num lugar fechado? Será que não é bacana a gente pensar em práticas diferentes, né? Sem ser aquela que só fica lá enfiada dentro da sala de aula. E pensar em realmente saber do aluno o que está acontecendo, o que ele quer aprender, de repente, né? O que vai fazer sentido para ele naquele momento, né? Ouvir o aluno, é aquilo que a gente fala, o diálogo é importante. A gente precisa estabelecer essa rotina de estar ouvindo os nossos educandos. A gente precisa desse momento. É verdade, você falou de tudo. Não adianta o professor querer ir para a sala colocar conteúdo que não vai dar, né? Temos que ver o emocional, trabalhar fora com as crianças, né? Trabalhar questão do emocional, explorar outros espaços na escola, né? Aí sim a gente consegue, mas se a gente focar só no conteúdo no tempo perdido, não vai dar certo. Eu também não acredito que dê, não. E também nós como educadores também vamos estar emocionalmente abalados, vamos dizer assim, né? A gente vai ter que ser forte pelas crianças, mas a gente também está passando por todo esse turbilhão, né, de emoção, e também a gente vai chegar na escola com esse turbilhão, né? Então, Verdade. a gente tem que mudar a nossa prática para a gente estar conseguindo, né, fazer essa volta às aulas, né? E eu acho que a arte também, né, igual você, educadora de arte, poder nos falar melhor, pode ajudar muito nesse processo, né? O que os pais podem fazer, né, para minimizar essa volta às aulas pós-pandemia, né, minimizar um pouco do sofrimento das crianças em casa, né, trabalhar um pouco mais as emoções, né, das crianças. Então, tem uma técnica que é muito bacana que a gente chama de visualização criativa.
né? E o que é essa visualização criativa? É brincar com o imaginário, né? Brincar de faz de conta. Então, assim, eu sugiro aos pais, né, que já comece com esse tipo de brincadeira, trabalhar já essa questão, e aí, você já pensou como é que vai voltar? Como é que vai estar? E aí colocar aquilo que a gente está falando, as questões dos protocolos, né? Já ir mostrando para a criança, já ir nesse imaginário, nesse mundo que a gente vai criar de fingir que estamos voltando para a sala de aula, fingir que estamos voltando para a escola. Vamos fazer passo a passo. E será que a gente vai voltar como, hein? Será que a gente vai ter que usar máscara? Então vamos fingir que a gente está colocando máscara agora para ir para a escola. Então, ó, a sua roupa vai estar separada para você colocar seu uniforme. E agora, a peça importante do seu uniforme é o quê? A máscara. Então vamos colocar. E aí fazer, sabe, esse jogo de imaginação, desde sair de casa para o caminho da escola, pensar como é que vai estar lá a volta, imagina. Vamos imaginar como é que vai estar o portão da sua escola. Será que vai estar alguém vai estar te esperando lá? Você vai encontrar com seus amigos? Quais os amigos vão voltar naquele dia? Né? E aí, como é que vai estar o pátio da sua escola? Vai estar enfeitado? Será que vai estar enfeitado? Será que todo mundo vai ter preparado alguma coisa diferente para vocês, para receber vocês? Como é que você quer? Como é que você acha que vai ser isso? E na sala de aula, será que a tia preparou alguma coisa diferente para vocês? Será que enfeitou a sala? Né? Será que as carteiras vão ser a mesma? Brincar com os detalhes, sabe, dessa imaginação da volta às aulas. E ir colocando aos poucos isso, sabe? Eu acho importante essa questão que a gente realmente não sabe como vai voltar, nem como vai voltar, né? Então, se a gente tiver que voltar com esses protocolos todos, uso de máscara, estar utilizando álcool gel, a gente já colocar tudo isso que a gente sabe que pode acontecer para a criança, para ela já ir se acostumando, né, com todas essas situações. Porque se ela chegar de supetão, ela vai achar que ela pode fazer o que ela fazia como sempre fez. E aí, se a gente não faz esse preparatório, né, vai ser sofrido para ela. Ah, eu não quero. Olha, eu fico imaginando as falas. Eu não quero mais voltar para a escola porque agora eu não posso mais fazer nada do que eu fazia. Né? Porque a escola precisa ser um espaço acolhedor para ela, ela precisa achar que é um espaço bacana, porque precisa ser um atrativo para ela aprender. Né? Não é jogar a criança lá na escola, não é assim que funciona. Então, eu acho que a gente pode, né, a contribuição da arte para esse momento, e eu vou sugerindo já aos pais, é disso, de fazer essa preparação com a visualização criativa. E aí, você pode, no final, né, desse processo, a gente já imaginou, agora vamos desenhar? O que você acha da gente fazer um desenho agora dessa escola que a gente já imaginou? Vamos fazer então os coleguinhas todos de máscara, né? Então, assim, vamos brincar com o imaginário. Essa é a sugestão que eu trago, né, para vocês, assim, de como utilizar os processos, né, da arte, e principalmente da arte-terapia, dentro desse contexto, né, de volta pós-pandemia, né, voltar à sala de aula, voltar à escola, depois desse momento difícil que a gente passou. Então, como a gente já disse, a educação infantil né, essa primeira infância, tudo é brincar, é experimentar. Então, eu acho importante a gente colocar no imaginário já e trazer para o concreto através do desenho, através de uma pintura, através, de repente, até se ela tiver habilidade, gostar, massinha, né, o que você tiver em casa. Trazer para o concreto, que ali a criança vai estar realmente visualizando o que ela imaginou, vai estar mais próximo dela, não vai ficar só na questão do imaginário, né? Essa é a minha dica. É verdade, eu tô fazendo isso com a Alice, né? Eu fiz assim, mais pessoal. Eu fiz ela. Todo dia a gente desenha uma cartinha para o amigo. Ela escolhe um amigo da sala dela e ela faz lá, eu ajudo ela a escrever o nome dela, o nome do amigo, e ela faz um desenho, né? E eu sempre falo com ela, ó, quando a gente voltar às aulas, né, quando você voltar às aulas, você pode entregar para o fulano de tal, ele vai gostar, né? Então, eu estou preparando a Alice assim, entendeu? Fazendo essa cartinha, né, para os amigos dela, porque ela gostava muito dos amigos, ela está sentindo falta dos amigos. Aí, como eu vi isso nela, eu falei, não, vamos fazer essas cartinhas. Aí fui conversando com ela, quando a gente voltar, você vai entregar essa cartinha para o seu amigo, e seu amigo vai ficar feliz, né, você também. Né? E é uma forma de estar preparando ela para a volta às aulas quando isso acontecer, né?
E ela fica toda boba. Todo dia a gente escreve uma cartinha. A minha meta é tentar fazer para todo o colégio, né? Para professora, para os amigos, para a direção, né? Para ela, assim, ser incluída, né? Para ela... Porque a escola é a segunda casa dela também, né? Ela passa 4 horas lá também. Então, para ela sentir, né? Ajudar nesse processo de volta às aulas pós-pandemia, né? Eu faço fazendo isso Outra, com ela, assim. Não, eu acho que eu achei muito bacana a sua ideia, né? E aí ela do tipo, vai lembrando das pessoas que ela conhece, né? Já está aí também trabalhando no imaginário e não deixando perder as memórias, né? As lembranças. Eu acho que é bacana mesmo, realmente. Acho que também uma ideia bacana para os maiores, os que já sabem, né, escrever, de repente fazer um diário das emoções, né? Falar como é que está se sentindo naquele dia, vai fazendo esse diário, pensa na emoção, tenta nomear essa emoção e vai lá, se escreve ou não, pode criar como se fosse um scrapbook ou um bullet journal, né, que você vai cortando, montando ali no seu diário com imagens, desenhando, não sei, mas montar realmente, né, um diário das emoções também é uma ideia bacana para já ir preparando aí e a criança já saber pelo menos nomear o que está sentindo. Que aí quando chegar para a gente já está mais fácil. Não é verdade, né? Sim, se todos os pais tiverem essa consciência e trabalhar com a criança em casa, esse processo de adaptação, né? Volta às aulas vai ser bem mais fácil, entendeu? Tanto para a criança, quanto para o professor, tanto para a família também, né? Porque tem a família envolvida também. Muitas famílias estão com medo, né, de mandar a criança para a escola, e esse medo acaba passando para a criança também, e a criança também está com medo de ir para a escola, entendeu? Então, se toda a família tiver essa consciência de trabalhar com a criança antes, vai ser, vamos dizer assim, um sucesso essa volta às aulas para a criança, né? Mas a sala nunca é, vamos dizer assim, não é unânime, né? A gente vive não é com igual. diversidade. É verdade. E bom viver com essa diversidade, né? Verdade. Carol, tem uma pergunta aqui, olha. É isso mesmo, vou olhar aqui também. Eu estou acompanhando a live pelo meu... É realmente um desafio questionador. Como os pais podem trabalhar a socialização nesse tempo de pandemia para não prejudicar a formação humana de seus filhos? Então, trabalhar a socialização neste momento é meio complicado, né? Mas a gente também chegou até a comentar que eu tenho visto, e eu acho muito bacana essa capacidade das crianças de interagir, utilizar, na verdade, a tecnologia. E elas estão dando conta disso, né? Elas estão também mantendo os laços que elas tinham antes, né, dessa situação toda. E eu me lembrei da minha sobrinha, que ela me contou essa semana, tia, a gente tem um grupo que marca de fazer os jogos online. Então a gente montou o grupo para conversar, e aí estrutura já hora, qual o jogo e tal, e aí marca o encontro para fazer, né, para jogar junto. Então, assim, é o que a gente pode fazer por enquanto. Por enquanto, utilizar todo o recurso online, seja através de WhatsApp, seja através de qualquer outro aplicativo, né? Tá pondo a criança para conversar comigo. Eu faço isso com a Alice também. A Alice tem uma amiguinha que ela sempre brincava todo final de semana. E de uma hora para outra, né, a gente brinca mais, para não perder o contato, todo dia, ou 2 vezes no dia, eu ligo para a mãe dela, né, até com a amiga pessoal da mãe também, e as duas conversam, né? Estão lá conversando, faço vídeo, chamada com ela. Então, infelizmente, é explorar essa parte toda da tecnologia, né? Porque não há outra maneira assim, né? Sim, presencialmente. Por enquanto é o que a gente, né, pode oferecer, é o que é seguro, né? Até pra gente, né? É isso que a gente tem feito. Né? Assim, tem para onde fugir, né? Para matar a saudade, a gente acaba falando até com pessoas que a gente nunca não era do habitual, né? Tipo assim, né? Posso dar um exemplo pessoal, que eu não conversava com as professoras de manhã por causa de divergência de turno. Eu trabalho à tarde, né? Mas agora, no WhatsApp, eu estou fazendo planejamento junto com a professora de manhã. Tipo assim, então...
Você vê que é muito Mudou, legal, né? assim, né? Mudou Né? mudou a forma O até de se comunicar. o Instagram tá me dizendo que tá com 17 segundos, é isso mesmo? Pra acabar a Deve live. ser sim. Tá sim. Entendeu? É isso mesmo. Então a gente vai encerrando, né? Vamos ver se eu consigo falar, né?